Girassol, por trás das cores, com Danilo Hungria e Alberto Lopes. Podcast da Girassol Pinturas, produzido pela Infostúdio Comunicação. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este terceiro episódio do podcast Girassol por trás das cores, um podcast da empresa Girassol Pinturas. A partir deste episódio, nós teremos a fala do fundador da Girassol Pinturas, que está aqui do meu lado, o Danilo Hungria. Então, a partir deste episódio, ele vai contar histórias do dia a dia da Girassol Pinturas, que vai trazer muitas dicas, muitas informações interessantes, para o dia a dia de quem trabalha com pintura, de quem trabalha com construção. Então, tudo bem, Danilo? Tudo bem, Alberto? Tudo jóia. Bom, pessoal? Tudo certo. Então, vamos lá, Danilo. Vamos contar aí as suas histórias. Olá, amigos e amigas, tudo bom? Danilo Hungria, hoje começando o nosso terceiro episódio de Girassol, por trás das cores, nosso podcast, E hoje eu vou contar a história para vocês, do nosso dia a dia, para que possa servir de experiência aí para vocês também, Vou iniciar uma casa agora e nessa casa tem moldura, na fachada da casa, e a cliente não sabe se faz granfino, se faz massa acrílica. E uma observação, que eu já passei, alguns já devem ter passado também, é a moldura, ela tem umas ondulação dela mesmo. E foi o que eu expliquei para a cliente. A massa acrílica pode ser que apareça alguma ondulação, Você só vai saber depois de pronto. Então você vai maciar, vai lixar e vai pintar. Pode ser que apareça. Foi o que eu falei para ela, vamos fazer um teste, Nós pegamos um pedaço. Se a moldura tiver ok, não aparecer a ondulação, nós permanece lisa. Eu peguei uma casa, não fui eu que fiz, o rapaz maciou e ficou as ondulação. Nessa casa em especial, nós fez projetada de granfino, sem passar desempenadeira. Colocamos na caneca de projetada, E fizemos. E ficou super bom, tirou as ondulação. Já fiz isso em uma outra casa também, nós já foi direto, fizemos, também ficou muito bom. Fizemos uma granfino, como se estivesse fazendo na parede, também ficou muito bom, Já fiz moldura lisa na massa acrílica, também ficou muito bom. Mas é bom sempre avisar o cliente, Porque senão ele vai falar, pô, mas você não me avisou, Eu fui dar orçamento numa casa também, não fui eu que fiz, A moldura ficou com um pouco de ondulação, Mas, vai muito do cliente também, Se o cliente liga ou não, se importa com aquilo, Ficou bonito olhando de longe, Mas quando você vai olhar nos detalhes, às vezes fica alguma ondulação. E no granfino, a chance de ficar essa ondulação é muito pequena. Então ajuda muito. E é bom o cliente saber também, Já teve moldura que fizemos, teve que passar argamassa, para melhorar. Mas na hora que você tá ali, você vai fechar o orçamento com o cliente, que nem eu falei para ela, vamos deixar uma observação, nós faz o teste. Mas olhando assim, aparentemente, eu acredito que vai ser granfino, Que as molduras são muito grandes, Não são tão altas. Então acredito que vai precisar fazer granfino. Mas ela que é lisa, É uma cliente detalhista, uma casa bem grande, 350 metros de área construída, contando piscina, tudo, E então é uma casa de alto padrão. Vamos ver, Chegando lá, nós trabalhando, nós vê o que fica melhor pro cliente, O que ficar melhor, nós estamos dispostos. É o que eu falei pra ela, pra mim não muda nada, De qualquer jeito eu vou ter que fazer, Então, fica a dica aí, quando vocês vê moldura, já fica uma observação também, Então, essa cliente, cogitou, segunda-feira vamos iniciar o trabalho lá e vamos concluir essa história, Vamos finalizar ela também, Contar o que a cliente decidiu. Cliente que nós vai fazer a moldura, começar segunda-feira, vai pintar toda a casa externa, Trabalhei para ela 2 anos atrás, fizemos a parte interna, agora liberou a parte externa, uma casa grande, vamos fazer. Botaram as molduras, moldura nas janelas, portas.
Já fiz muito, né? Quando eu fiz essa casa que nós fez a projetada de granfino, foi uma inovação, assim, muita gente chamou, fiz muito trabalho através daquele vídeo que eu fiz, né? E assim, gravem vídeo, né? Façam vídeos, mostrem para as pessoas ver. E desse serviço que eu fiz projetado com o granfino, eu já tinha feito em paredes, mas na moldura não. Mas foi uma ideia, eu falei, vamos... já era uma casa já pintada, nós repintou essa casa, né? E fizemos uma textura, o granfino na projetada. E eu sabia que ia dar certo, né? E o cliente gostou muito. O cliente aprovadíssimo. Casa linda, ficou top demais. Então, a experiência ajuda nessas horas, né? Muitas pessoas nunca nem fez o granfino com a caneca de projetada, né? E é uma diferença assim, né? Nós vamos aprendendo no dia a dia, né? Um pintor indicou para nós, fez. Conhecia também aquela máquina que faz projetada de granfino, né? Então, é experiência mesmo, né? Um amigo nosso alugou numa obra para fazer e sucesso, né? Não era obra minha, né? Só fui lá para conhecer a máquina, ele alugou naquele dia e foi sensacional, assim, uma experiência e tanto, né? Uma máquina que faz 1000 metros no dia, com certeza eu investiria se eu pegasse um serviço muito grande, não é uma máquina muito cara, né? Deve estar hoje na faixa de uns 40 mil, 50 mil uma máquina dessa e faz muito trabalho, viu? Quem pega condomínio, essas coisas, né? Se esse condomínio em Paulínia, nós viu fazendo, era acho que 14 casas, né? O empreiteiro lá deve ter ganhado muito dinheiro, viu? Né? Não conheci ele pessoalmente, mas a produção de uma máquina é sensacional, vale a pena. Uma outra história também, muito aprendizado que nós teve aí na nossa carreira, né? Eu vou contar o primeiro trabalho que eu peguei de ferragem, né? Tinha saído do meu pai, né? Meu pai sempre dava preço, sempre cobrava, e eu sair do meu pai, né? E um amigo nosso, um irmão da igreja, me chamou para me dar orçamento no açougue dele. Eu fui lá todo corajoso, né? Falei, vamos... Fui lá, olhei o trabalho, falei, isso aqui eu faço em 3 dias. Aí eu cobrei R$2.500, lembro até hoje. Toda a cobertura do açougue. Fiquei 10 dias com 3 pintores lá, no final das contas, quase não ganhei dinheiro. Então, às vezes, nós erramos nos orçamentos também, né? Então, nós temos que tomar cuidado, né? Tomar cuidado, analisar, pensar, né? Pegar as medidas, ver. Tem os parâmetros para nós, né? Tem aqueles documentos que mostram quanto vale o mínimo e o máximo. Analisar a dificuldade, olhar o cliente, olhar a situação, olhar a sua agenda também, né? Para saber dar um orçamento competitivo de mercado, né? Para que não venha sempre perder. Não é chegar lá e falar um serviço que o mercado cota lá por 10 mil, você chegar lá e cobrar 25, não quer dizer que pode ser indicação, mas o cliente ele vai avaliar, né? Ele vai olhar os orçamentos e mesmo que ele goste de você, às vezes ele não vai estar disposto a pagar 15 mil a mais pelo seu valor, né? Às vezes pagaria até um pouco a mais, mas não aquela quantia. Então, quem dita o valor de mercado é o mercado, né? Não somos nós, né? Trabalho muito para empreiteira, construção, né? Prédio em construção, já fiz concessionária. E normalmente quando o orçamento vem para nós, o engenheiro já tem uma planilha, tudo calculado, quanto que ele vai gastar naquela obra, né? E se você sair daquele valor, você não vai ganhar, né? Tem umas construtoras que pagam mais, outras pagam menos, né? Mas é tabelado, né? Então, quando nós vamos dar orçamento, tem que se valorizar, né? Tem que saber o seu valor, saber o seu trabalho, né? Mostrar o seu valor para que o cliente queira fazer com você, mas também tem o quesito mercado, né? E é isso, né? Vamos para cima. Bom, então, este foi o terceiro episódio do podcast Girassol por Trás das Cores, aí com a fala, né, com a história contada pelo fundador da Girassol Pinturas,
o Danilo Hungria, que traz dicas e informações com as histórias do dia a dia da Girassol Pinturas. Então agradecemos a sua atenção e até o próximo episódio. Girassol, por trás das cores, com Danilo Hungria e Alberto Lopes. Podcast da Girassol Pinturas, produzido pela Infostúdio Comunicação.